E bem, essa guerra, esse conflito, como já dissemos aqui hoje, já provocou a fuga desesperada de mais de 3 milhões de pessoas do país. E muitos são recebidos por nações europeias e também países de outros continentes, como o Brasil. E para falar sobre a guerra e esse trabalho humanitário com refugiados, recebemos agora o Daniel Toledo, advogado, doutor em Direito Internacional e que está em Houston, no Texas, justamente negociando a ida de ucranianos para Estados Unidos, Portugal e Brasil. Doutor Daniel, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Thiago. Um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Doutor Daniel, trouxemos agora há pouco com a nossa repórter Carolina Abelin a informação que cerca de 900 ucranianos, desde o início da guerra, já se dirigiram aqui para o país. São mais de 20 pedidos de visto humanitário. Trouxemos novas informações em relação à chegada de 29 ucranianos no Paraná nesse fim de semana, também querendo abrigo aqui no país. Queria uma análise do senhor de como está sendo feito esse trabalho pelo Brasil, de recebimento dessas pessoas, de concessão dos vistos e de acolhimento desses ucranianos. Lívia, é um pouco polêmico isso. Na verdade, ontem chegaram 50 pessoas que nós atuamos bem fortemente junto com algumas ONGs e que conseguimos levar para o Brasil. Mas para conseguir esses 50, nós entramos com um pedido de 2.000. Então, quer dizer, o Brasil está tendo um número de aprovações de autorização de recebimento desses refugiados muito abaixo, muito aquém daquilo que efetivamente a gente tem solicitado, né? Então, eu entendo que existem outros grupos, outras pessoas que estão pedindo alguns números, mas eles estão sendo liberados em doses homeopáticas. E cada vez que você libera em dose homeopática, você está deixando essas pessoas nessas áreas de refugiados passando situações ainda mais degradantes. É importante lembrar que tem muitas crianças que estão envolvidas nessa questão de refúgio. Não existe aí abrigo para todas essas pessoas. Ali ainda está no inverno, nós já estamos chegando no final do inverno, mas mesmo assim ali as temperaturas são muito baixas e essas pessoas estão vivendo em tendas e não há abrigo para todos eles. Então a gente precisa, e a gente conta aí com uma atuação um pouco mais célere, um pouco mais rápida do Ministério das Relações Exteriores e do governo de cada um dos estados. Não se trata aí de governo federal, se trata de governo estadual, para que eles possam efetivamente intervir e trazer um pouco mais de resultados melhores para a gente poder realmente transferir essas pessoas para o Brasil. Doutor Daniel, quem também participa dessa nossa conversa é o Fábio Piperno, que está aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. A gente já cumprimenta o Piperno. Bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Uma pergunta para o doutor Daniel Piperno. Bom dia, doutor. A minha dúvida é a seguinte, doutor, aliás, são duas, né? Primeiro, de onde estão hoje essas 900 pessoas, então, que solicitaram, essas pessoas que o senhor mencionou, que solicitaram esses vistos e ainda não foram atendidas? E a minha segunda questão, doutor, é se a partir disso poderia-se também se abrir uma porta para que a mesma decisão beneficiasse refugiados sírios. Boa pergunta. E mais complexa do que as pessoas imaginam, Piperno. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A grande maioria desses refugiados que estão indo para o Brasil, pelo menos os que nós estamos tentando negociar a entrada deles no Brasil, eles estão na Polônia, principalmente ali no leste da Polônia. Nós temos aí uma série de questões que são importantes a gente lembrar. Primeiro, a maioria deles não pede visto de lá e eles precisam entrar no país. E esse está sendo o nosso maior problema, porque a partir do momento em que esses refugiados entram no país, fica até mais fácil para a gente trabalhar, porque eles podem pedir ali no próprio border a questão do visto humanitário, né, da entrada, da autorização de entrada, que não é bem um visto, da autorização de entrada humanitária. Mas o problema é essas pessoas transportarem. Só para você ter ideia, 50 pessoas que nós conseguimos transportar para o Brasil, cada passagem, nós tivemos aí diversas pessoas que participaram, doaram dinheiro e colaboraram com isso, inclusive essas duas organizações não governamentais que trabalharam junto conosco, nós gastamos quase 100 mil dólares, foram 97 mil e poucos dólares. Então, quer dizer, o maior problema é o financeiro de transporte dessas pessoas, porque quando elas abandonaram as casas delas, elas
largaram casas, largaram tudo que estava lá dentro. Então, elas não têm patrimônio, elas não têm um carro para vender. A gente vê muito brasileiro querendo mudar de país e fala, olha, eu quero mudar porque eu não aguento mais a situação econômica, política e o que for no Brasil, eu quero ir embora. Mas ele vai vender a moto dele, vai vender o carro dele, vai vender a casa dele. Quem saiu de uma área de conflito, ela estava com bombas caindo na cabeça dela. Ela não tem tempo de pegar as coisas dentro de casa, ela não tem condições de sacar o dinheiro dentro do que está na conta dela no banco, porque o banco está fechado. E principalmente bancos que só funcionam... O professor Marcelo Suano está aqui conosco também, vai participar dessa conversa. Bom dia, doutor Daniel. Eu teria 3 perguntas ou considerações a fazer ao senhor. Diante do quadro que o senhor bem destacou, foram poucos os vistos concedidos diante do montante daquilo que foi solicitado. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira delas, o senhor identifica como sendo falha do governo brasileiro, em que medida e em que instância ocorreu essa falha? A segunda, como o senhor bem falou, não é o fato de trazer refugiados não é apenas uma questão de boa vontade. No mundo concreto, no mundo real, isso envolve recursos. De onde virão esses recursos e quem deve disponibilizar esses recursos? Porque é necessário ter recursos para tanto. E a terceira, se a experiência que nós temos da recepção de refugiados, apesar de ser de outra natureza, no caso dos refugiados com visto humanitário da guerra da Ucrânia, é uma coisa, mas da Venezuela é outra, que são indivíduos que fogem de um regime tirânico, mas que nós tivemos uma experiência de recepção. Se essa experiência pode ser expandida para, de alguma forma, ser replicada no caso ucraniano. Obrigado, professor Marcelo. Até anotei aqui para não esquecer nenhuma das 3 perguntas, porque as 3 são muito complexas. Vamos lá, vou começar de trás para frente. Com relação à experiência de recepção dos venezuelanos que nós tivemos no Brasil. É um cenário totalmente diferente. Primeiro, porque o venezuelano, ele fala um espanhol, e o brasileiro, ele compreende o espanhol, né? E o venezuelano vai compreender o português. Então, nós temos um desconforto a menos aí nessa questão, de muitos outros, que eu vou até elencar aqui, mas nós temos um desconforto a menos, que é o desconforto da língua. Então, existe possibilidade de um venezuelano conversar com um brasileiro e, de certa forma, entender grande parte do que está sendo dito. Isso vai funcionar não só para a questão da sociabilidade desse refugiado, mas também na questão de arrumar um trabalho, na questão de se comunicar na Polícia Federal para conseguir uma autorização de permanência dentro do país, de conseguir novos documentos e daí por diante, né? Então, quer dizer, é uma minimização de um desconforto. Qualquer migração para qualquer país gera desconforto, sejam da língua, do trabalho, do dinheiro, da forma de cultura e tudo mais. Esse é um desconforto a menos do venezuelano. O segundo desconforto a menos que nós temos do venezuelano é que basta ele atravessar a pé um curto período um espaço de terra, né? Então, quer dizer, não temos a necessidade de pegar um navio, que é o que agora nós estamos tentando fazer algumas parcerias com alguns navios cargueiros para ver se a gente consegue transportar pequenas quantidades de ucranianos, mas a Venezuela não precisaria disso, né? Então a gente já tem aí um segundo desconforto a menos que gera uma maior facilidade. Então, essa experiência nossa com os venezuelanos serviu para muita coisa. Primeiro, para a gente aprender que eles têm lá doenças que são particulares da Venezuela, que nós precisamos trazer essas pessoas e vacinar essas pessoas e nos vacinarmos também. Nós temos a questão do custo, nós tivemos aí uma experiência de custo que serviu bastante como escola. Nós tivemos diversos conflitos de culturas em diversos lugares do país. Se a gente pegar ali a região norte, principalmente ali a região mais amazônica, onde nós recebemos aí muitos venezuelanos, eu tenho diversos casos ali de parceiros nossos que trabalham naquela região ali atuando com essa questão de imigração, que falaram que houve diversas situações de conflitos entre venezuelanos e brasileiros, justamente pela questão do choque cultural.
mas isso faz parte de qualquer imigração. E isso é um aprendizado muito grande. Então, com relação aos ucranianos, nós vamos ter muito mais desconforto, que é o desconforto da distância, que é o que eu estava citando, que custa muito caro trazer uma família ucraniana, né? Então, vamos imaginar uma família, o marido, a esposa e 2 filhos. Só na questão de transportar essas pessoas, nós estamos falando em $8 mil por família, né? E nós temos ali quase 2 milhões já confirmados de refugiados. Então, imagina isso vezes 2 mil. Nós estamos falando em $4 bilhões só para transporte dessas pessoas, se eles forem para o Brasil. Então, nós temos aí um número muito grande financeiro para pensar nessa questão de locomoção. Segundo desconforto, dentre muitos outros, o ucraniano não fala português. Então, e o brasileiro não tem costume de falar o inglês, como na Ucrânia se tem esse costume, como em muitos países da Europa se tem esse costume de ter o inglês já como segunda língua desde criança. Então, eles vão ter grandes dificuldades de comunicação quando eles chegam. Então, esse é mais um custo que a gente precisa ter, que é a questão do intérprete, né? Por mais que seja um voluntário, ele não vai trabalhar de graça em tempo integral. Vamos para a primeira pergunta, se foi uma falha do governo federal. Eu não enxergo que tenha sido falha do governo federal, e eu prefiro ser apolítico nesse momento, né? Porque se nós formos defender um, a gente acaba sendo injusto com o outro. Porque esse é um trabalho do Ministério das Relações Exteriores. E por mais que o governo federal queira intervir, eu sempre fui contra a intervenção do governo federal em qualquer situação no Ministério mais rápido, mas eles têm sido bem ativos nesse momento. Eu já tenho feito diversos elogios, porque eles realmente têm se mostrado muito interessados em resolver essa questão e trazer para dentro do Brasil o mais importante, o que o Brasil pode acolher. Não adianta a gente trazer todo mundo e criar um grande problema de desemprego numa situação caótica em que o Brasil já se encontra em razão da crise. Perfeito. Da pandemia. Doutor Daniel, não, pode complementar, por favor. E a última pergunta é saber se nós temos aí os recursos necessários para atender todas essas pessoas. Definitivamente não, né? Nós temos que pensar muito mais na questão humanitária do que na questão estrutural do país, porque se nós formos pensar exclusivamente na questão estrutural do país, não, nós não temos capacidade de receber refugiados de lugar nenhum do mundo. O Brasil tem uma crise humanitária muito grande, né? Se nós formos olhar, tem lugares aí onde as pessoas passam muita fome. Foi necessário, sim, a concessão desses auxílios governamentais para pessoas, porque estavam passando fome realmente, né? Então, realmente foi necessário isso. O Brasil emitiu papel moeda muito, assim como muitos outros países emitiram também. Então, nós estamos enfrentando aí uma situação de crise econômica com inflação. Nós estamos vendo aí uma situação de crise do petróleo, onde a crise do petróleo vai desencadear uma série de outros aumentos em outros preços por causa do valor do transporte e tudo mais. Então, assim, eu não acho que o Brasil ou a grande maioria dos países hoje, pós-Covid, tenham estrutura financeira para receber milhares de refugiados. Mas nós temos uma questão humanitária e como seres humanos a gente precisa pensar no próximo. Pois é, doutor Daniel, o que eu estava lembrando é que há umas 2 semanas a gente conversou aqui no Jornal da Manhã, a gente não tinha ainda a dimensão desse drama humano dos refugiados, a gente sabia que isso ia aumentar, a gente não sabia o tempo que a guerra ia durar e ainda não terminou essa guerra. E eu perguntei para o senhor em relação a não só aos Estados Unidos, mas também aos países que estão recebendo os refugiados. A Polônia, muita gente recebeu refugiados em casa, mas isso tem um limite, né? Para onde vão essas pessoas? Como que a Europa poderia montar um esquema para receber essas pessoas nesse período? Porque muitas não voltam para a Ucrânia, né? Mesmo que a guerra termine. Tiago, foi essa questão aí que eu acompanhei bem aqui nos Estados Unidos por causa do conflito no Afeganistão. Vieram aviões do Afeganistão, aviões de militares do Afeganistão com 800 afegãos dentro dele. E eu vi isso acontecer porque isso aconteceu aqui em Houston, tá? Eles chegaram aqui. Alguns deles, né? Alguns foram para outros lugares, mas alguns chegaram aqui. Eles montaram tendas brancas, grandes, bem grandes, nas áreas militares, do lado das bases militares, tendas de lona, e colocaram diversas camas militares lá dentro.
para os afegãos dormirem e se alojarem temporariamente. Aí nós começamos a acompanhar esse tipo de trabalho, né? E nós começamos a ver que não era bem temporariamente, porque assim, as pessoas que estão ali, elas entraram territorialmente dentro de um país, mas elas não podem sair daquele cercado para nada, para absolutamente nada, porque elas ainda não tiveram o visto delas aprovado. E elas não tinham, muitas delas não tinham sequer passaporte, porque se você for olhar, imagina hoje, Deus o livre e guarde, acontece uma guerra no Brasil. Dos meus clientes que eu trabalho, e são muitos, eu diria para você que 25% não tem passaporte. E aí nós temos que cuidar da emissão do passaporte e depois da emissão do visto dele. E é um grande problema isso, porque as pessoas culturalmente não têm a consciência de que um passaporte dentro do cofre, mesmo que não seja para você usar, ele serve como uma situação de emergência para qualquer coisa que pode acontecer, né? Ninguém imagina que pode haver uma crise, um conflito ou algum tipo de desastre natural do dia para a noite. Ter um passaporte é sempre muito importante. E a maioria dessas pessoas não tem sequer documentos, porque elas saíram, correram de casa para não morrerem. Então, isso foi o que eu vi aqui. E essas pessoas que vieram no ano passado, já estão lá 6, 7 meses, dentro das mesmas tendas. E nós estamos falando de 800 pessoas que foram liberadas 35. Então, menos menos de 10% das pessoas, menos de 5% dessas pessoas tiveram efetivamente um visto concedido, o asilo efetivamente concedido. O resto está aguardando o processo, morando dentro de tendas grandes, com a família inteira e muitas outras famílias. Então isso acaba sendo sim um problema, não só humanitário, mas também um problema sanitário, porque imagina aí 800 pessoas morando embaixo de um mesmo teto, dividindo aí muitas vezes banheiros químicos, e a estrutura não comporta. Isso é uma grande realidade. E eu estou vendo que isso vai acontecer necessariamente com os refugiados ucranianos que eventualmente chegarem nos Estados Unidos. Melhor do que eles ficarem na casa deles e viverem o inferno que eles estão vivendo e ameaça de bomba o tempo inteiro com uma criança pequena dentro de casa? Com certeza absoluta. Mas não quer dizer que seja menos desumano do que largar essas pessoas no inverno na Polônia, ou aglomeradas dentro de casas de outras pessoas, ou até aglomeradas em tendas, que a gente tem visto imagem em bases militares. Doutor, a gente vê cenas como essas, são cenas comoventes. Eu pergunto, os efeitos de uma saída de refugiados de um país são efeitos que duram muitas vezes para sempre, né? São pessoas que ou não se recuperam, pessoas que não voltam mais, não querem voltar mais para os países. Na Segunda Guerra Mundial a gente viu que muita gente que deixou o leste europeu não queria retornar mais a países eslavos, mesmo a pessoa de origem eslava não queria mais saber dos países eslavos por causa daquela expulsão na época. Eu pergunto, quais são os efeitos que uma diáspora, vamos dizer assim, provoca? Estamos sem seu áudio aí, professor. Perdão. Por favor, agora sim. Desculpa, Thiago. Muito boa pergunta e eu vou até abrir um pouco mais esse leque, porque faz 20 anos que eu trabalho com migração de pessoas e eu vejo isso não só na questão de refugiados, mas também na questão das pessoas que saem mesmo dos seus países. Nós temos dois tipos de pessoas, aquelas que saem para trabalhar com uma oferta de trabalho e aquelas pessoas que saem com desgosto do país. Muitas pessoas, inclusive, saem porque sofreram sequestro, algum tipo de violência, perderam o que elas tinham ou tiveram algum tipo de trauma muito grande. Mas quando elas chegam no outro país, e aí que entra a questão dos refugiados, porque isso é muito semelhante, eles chegam naquele país com diversos choques, né? Seja o choque da língua, que é o desconforto, chega o choque da cultura regional, que ela é diferente, e se você for dentro de um país, você já tem choques de pessoas há muitos meses, de roupas, de alimentação, da boa vontade das pessoas concederem ali gás para eles cozinharem, de água para lavar roupa, de água para beber, de produtos de limpeza, de produtos de higiene. Então, eles estão literalmente vivendo numa situação que eu diria até de humilhação, porque quando você coloca uma família inteira, um homem, uma mulher, numa situação de dependência total e cercados, é como se eles estivessem vivendo dentro de uma prisão, da onde eles não podem sair até que seja concedido o visto para eles, e uma autorização de trabalho para que eles possam se sentir úteis e trabalhar.
E esse é só um exemplo, porque muitas pessoas vivem isso, e muitos dos ucranianos hoje vão viver isso nos mais diversos países nos quais eles estão indo. Então a gente precisa pensar também que a questão humanitária, ela não se resume no simples fato de receber a pessoa e tá tudo certo. Essa pessoa vai precisar de uma estrutura, ela vai precisar de um emprego, ela vai precisar de uma realocação, ela vai precisar de um acolhimento, porque ela não sabe falar português. Então, tudo isso, quem está trabalhando hoje com essa questão humanitária, ele precisa pensar realmente na questão humanitária e não do visto. O visto é a parte mais fácil. O visto a pessoa pode, ela mesma pode ir na Polícia Federal e ela resolver. Essa outra questão maior de proteção realmente é que ela é muito mais importante e que ela tem feito uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. Doutor Daniel, o professor Suano tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor Daniel, primeiro fazer uma consideração. É encantador quando se percebe alguém que consegue separar governo de Estado. Só quem realmente trabalha com relações internacionais, ao invés de ficar fazendo elucubração sobre relações internacionais, que consegue separar isso. É mais importante ainda separar governo de Estado e de sociedade. E isso é relevante quando nós vemos o que está acontecendo agora. Eu vou trazer a questão que o senhor falou de Venezuela e Ucrânia, as diferenças que tem. Por quê? Porque quando ocorre no caso da Venezuela, mesmo com as proximidades idiomáticas, ainda assim houve dificuldades. Mas aquilo foi superado porque surgiu uma liderança. E essa liderança foi exatamente Sua Excelência Maria Tereza Belândria, a embaixadora legítima da Venezuela no Brasil, que conseguiu articular de alguma maneira com as Forças Armadas brasileiras e com o Ministério das Relações Exteriores para fazer uma operação que deu resultado. Por que eu estou falando isso? Porque se o senhor consegue identificar, já que o cônsul da Ucrânia está trabalhando com a OAB de Santos, a possibilidade de se estabelecer uma liderança aqui para resolver esse problema de fazer e solucionar essas etapas que são necessárias para o acolhimento e acelerar a recepção de ucranianos no Brasil e resolver isso que só quem realmente sente na pele o frio que está na Europa, a desgraça que eles estão vivendo e a necessidade de acelerar. E aí fazer uma pergunta, porque o senhor trouxe um fato, né? Nós não temos dinheiro, não tem recursos, realmente, mas de onde que pode vir esse recurso? Até mesmo para dizer, tudo bem, o governo não tem, mas e não se deve exigir, porque tem tanto de coisa para fazer, mas de onde que nós podemos tirar esse dinheiro? Exatamente, que é um trabalho que eu sei que a OAB de Santos está mobilizando. Ela está dizendo, vamos para o que há de concreto, temos que resolver o problema, ao invés de estar arranjando solução e estar fazendo briga política. Vamos resolver. Onde só acha que pode vir recursos para tentar trazer uma solução e de onde pode vir a liderança para produzir um projeto? E receber... Excelente a sua pergunta, fico muito feliz por ter mencionado a OAB Santos, da qual eu faço parte, e o Dr. Richard Geraldo, o Dr. Rafael, que é o presidente da OAB Santos, tem atuado muito positivamente nessa questão. Participei dessas reuniões, inclusive, onde a gente debateu sobre essa questão, e eu sempre bato na questão financeira, porque é muito bacana a gente pensar na questão política e humanitária de falar, olha, vamos trazer as pessoas, mas por experiência eu vi que nós pagamos aí quase $2 mil por pessoa, por refugiado para vir, entrar no avião e chegar no Brasil. Então eu sei quanto custa isso e não é tão simples. Mas aí, professor, eu devolvo essa pergunta para diversas outras áreas, né? Por exemplo, nós temos empresas, nós sabemos que o ucraniano ele é trabalhador, né? Ele é pé de boi, ele vai, ele trabalha, ele é faca no dente, porque a Ucrânia não é o país mais rico ali da região das fronteiras da Rússia, ela não é, e a gente sabe que o ucraniano ele trabalha muito e trabalha desde cedo e é uma pessoa que está acostumada e viciada em trabalho. Então, eu não acho que nós deveríamos simplesmente, como eu disse, trazer o problema e falando de uma forma respeitosa, tirar a pessoa de um problema e colocar essa pessoa, mudar o problema dela de endereço. Eu acho que nós poderíamos pensar numa coisa maior, né? Nós temos muitas empresas americanas, por exemplo, que precisam de funcionários qualificados e fazem o contrato desse trabalho, fazem a job offer, fazem a oferta de trabalho para essas pessoas, e trazem essas pessoas pagando, inclusive, os vistos e os custos dessas pessoas. Por que não fazermos a mesma coisa no Brasil?
né? Já que sabemos que ucranianos são trabalhadores, são pé de boi, que eles vão vestir a camisa e fazer a coisa acontecer, até por uma questão de gratidão. Por que não incentivarmos as empresas privadas a oferecerem esses trabalhos? Porque nós não vamos mudar o problema de endereço, nós vamos tirar a pessoa de um problema, vamos mudar o endereço dela e vamos dar uma solução, que é essa questão macro que eu venho sempre debatendo aqui. A parte mais fácil é a gente pagar os $2.000, mesmo sendo difícil, é a mais fácil, pagar os $2.000, colocar essa pessoa num avião, mandar para algum lugar e falar, fiz a minha parte com Deus, tenho meu tchau. Fábio Piperno, concorda? É mais fácil bancar os gastos financeiros do que acolher amplamente esses refugiados, seja no Brasil, seja em outros países? E ao responder, se você tiver alguma pergunta para os nossos especialistas também, fique à vontade. Lívia, eu concordo plenamente contigo, porque o gesto, o ato de você pagar o transporte, uma conta, significa que você vai fazer uma vez e resolve o problema, resolve essa parte da questão. Agora, o problema, como o doutor Daniel disse, é você fazer depois a inserção desse refugiado numa outra sociedade. E aí é algo que, né, demanda tempo, boa vontade, a própria estrutura do país para onde ele migrou. Então, os problemas, aí sim você vai ter problemas em série a serem resolvidos. E eu me lembro, Daniel, e todo mundo ficou... E quando você fala do ucraniano trabalhador, eu me lembro que todo mundo aí na última Olimpíada, aqui no Brasil, ficou maravilhado com a ginasta Rebeca Andrade. A Rebeca é resultado do trabalho árduo e de muito talento de um grande e inesquecível técnico ucraniano, Oleg Stapenko, que migrou aqui para o Brasil, ficou trabalhando aqui no Brasil durante muitos anos, e ele mudou a face da ginástica brasileira. Ou seja, naquele microcosmo onde ele atuou, ele foi alguém absolutamente determinante para que o Brasil desse um salto de qualidade. E eu estou te falando isso pelo seguinte: hoje de manhã, por exemplo, eu li várias notícias dando conta de que ucranianos estariam sendo, lá de Mariupol principalmente, estariam sendo sequestrados, levados para a Rússia à força. Crianças, mulheres, pessoas idosas e tal, aumentando a tragédia humanitária desse conflito. Então, eu quero te perguntar o seguinte: você não acha que, a partir do momento em que esse tipo de notícia começar, de fato, a ser mais frequente, esse drama humanitário não tende a aumentar porque não vai estimular mais pessoas a quererem deixar a Ucrânia? Com certeza, professor, com certeza. Vai estimular muitas pessoas a quererem deixar a Ucrânia. Hoje eu vi um vídeo de manhã bem cedo, aqui ainda são 7h48, né? Então está bem cedo. Eu vi um vídeo muito cedinho, logo que eu acordei, de pessoas apanhando na rua, né? Ucranianos andando na rua da Rússia, presos como prisioneiros de guerra e apanhando da população, o exército deixando a população bater nessas pessoas. O que é crime de guerra, né? Se nós formos olhar a legislação internacional, nós vamos ver que isso é crime de guerra. Esse tipo de humilhação e violência contra prisioneiro de guerra é crime de guerra. Mas as pessoas perguntando se estavam realmente cometendo crimes de guerra. Mas uma coisa que é muito importante a gente dizer também, e isso eu venho falando muito, porque eu quero que as pessoas entendam isso. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Artur Stoletov, que é um refugiado, só que ele é refugiado de 2014. Foi quando a primeira invasão russa na Ucrânia, ele é um desses refugiados que estão no Brasil. Professor universitário, inclusive, no Brasil, fala português muito bem, até pelo tempo que ele está no Brasil, e ele estava comentando. Ele é médico, ele é formado em medicina e engenharia aeroespacial na Universidade de Lviv. Na Universidade de Kiev. E ele tem 2 graduações, e a gente sabe que essas 2 graduações são 2 graduações altas, né? E o salário dele na Ucrânia era de aproximadamente ali, comparando com o rublo, era de 28 mil rublos. Se nós formos converter isso para dólar, dá $200. Ou seja, um
professor formado em medicina e engenharia aeroespacial, com especialização em tecnologia aeroespacial, ganhava $200 por mês. A mesma coisa do salário mínimo brasileiro. Então, pergunto para vocês, será que não existe aí uma disparidade muito grande nessa questão salarial? Será que esses profissionais altamente qualificados não conseguem se colocar ganhando bem mais dentro das próprias empresas brasileiras? E será que o Brasil não consegue, através aí da sua iniciativa privada, do próprio governo, e eu digo governo estadual, porque o governo federal não tem nada a ver com isso, os próprios governos estaduais, será que não conseguem incentivar os seus empresários e mobilizar seus empresários para trazer esses profissionais com grande capacitação em outros países para trabalhar dentro da área de tecnologia do Brasil, que é o que o Brasil precisa hoje? Nós já somos uma potência aí na área agrícola, mas o Brasil falta muito e deve muito nessa questão de tecnologia. Será que a gente não pode aproveitar esse caos que está acontecendo para fazer não só a realocação dessas pessoas e a recolocação profissional dessas pessoas, mas também trazer um grande benefício para o próprio país, trazendo essas pessoas para trabalhar nessa área de tecnologia, aonde eles são ponta no país deles? Deixa essa pergunta aí para que respondam. É isso. Bom, eu queria perguntar para o professor Suano, se o senhor quiser fazer um adendo na fala do Dr. Daniel, mas o professor Suano, ele fala, por exemplo, sobre crimes de guerra. E a gente viu na semana passada, sobre os trabalhos do Tribunal de Haia. Eu pergunto, esse tribunal serve para alguma coisa? Porque você faz uma condenação pública, que é uma condenação moral, mas não há uma punição, não é, professor? Tiago, vamos fazer algumas considerações. Por favor. A primeira delas, vamos tratar de direitos humanos. Qual é o grande problema dos direitos humanos no Brasil que tem, algumas pessoas fazem críticas? Não diz respeito aos direitos humanos, diz respeito à forma como os direitos humanos foram politizados ou ideologizados no Brasil. Direitos humanos separa e estar no critério de humanidade está no critério de animalidade. É a grande conquista da humanidade, foi você considerar os direitos humanos. Do que trata o direito humanitário? É a descoberta, de uma maneira simplificada, de que mesmo nos momentos mais tensos, mais horrorosos da humanidade, ainda assim os direitos humanos devem ser respeitados, que é o caso da guerra. Quando você fala dos tribunais, como o Tribunal de Haia, ou você fala TPI, caso específico, em que você aplica uma condenação a pessoas, por qual razão se tem o TPI? Porque o TPI ele é direcionado a indivíduos que cometem crimes e não a estados, porque a Corte Internacional de Justiça nasceu juntamente com a ONU e a Corte Internacional de Justiça é Estado contra Estado. O TPI é coisa do século XXI, se estabelece na década dos 10 do século XXI e é para criminalizar indivíduos que cometem crimes de genocídio, crimes humanitários. Ponto. Qual é a grande questão? Ele ainda está se estabelecendo, mesmo porque ainda não se sabe como que isso vai ser operacionalizado. Até porque existe a questão de quem são aqueles indivíduos que estão sendo criminalizados e as razões que levou os indivíduos a assim atuarem. Há questões que são muito bem práticas e muito bem objetivas. Ali está claro, o indivíduo cometeu um genocídio, mas tem que se levar em consideração o quê? Primeiro, o país é signatário desse tratado? Caso, por exemplo, do TPI, Estados Unidos não é signatário, então ele não precisa, as suas autoridades não estão submetidas a essa criminalização, outros países também não estão. Agora, fica para a humanidade a questão simbólica. Um indivíduo foi criminalizado, significa que ele não poderá circular em determinados lugares do mundo, se porventura ele for, caso do Kissinger, por exemplo, que foi criminalizado pelo TPI e acaba não podendo viajar para determinados lugares. E se ele for, ele pode ser preso, e condenado ou julgado pelo Tribunal Penal Internacional, por os julgamentos que foram feitos, e da minha perspectiva, inadequadamente,
ao Henry Kissinger, que é uma dos grandes estadistas da história dos Estados Unidos. Mas, veja, quando você fala a respeito da criminalização dessas personalidades, eu acho que é um processo histórico que está avançando, porque o mundo ainda precisa caminhar na consolidação de algo que se chama de governança global. O que é a governança global? Não é que existe um governo mundial, é que todos os tipos de atores das relações internacionais são levados em consideração para as tomadas de decisão coletivas dos Estados. E os Estados realmente, por terem reduzido as suas capacidades de tomada de decisão unilateral, vão acatar essas decisões que foram tomadas coletivamente. O problema é que a cada ato que ocorre ao longo desse século XXI, leva a um retrocesso. E esse retrocesso acaba tomando com que você tenha comportamentos em que os Estados voltam a ser os protagonistas absolutos, se não os únicos que realmente são os decisivos ou os decisórios em última instância, se não os decisórios que regulam as relações internacionais. O que está acontecendo nesse momento é uma parada no processo de governança global, mas digo eu que não sei se a governança global é a melhor solução. O que eu identifico é, no fato, esse é o processo histórico. Voltando para a questão dos tribunais internacionais para criminalizar pessoas. É muito difícil você dizer que este caminho é um caminho definitivo ou é o melhor, porque a perspectiva é de que se está considerando que uma cultura ou uma civilização com os seus valores é o único que deve ser considerado, porque são os valores que vão determinar o comportamento de todos, porque é isso que está sendo posto. Este é o ponto de partida, ou nós devemos considerar uma pluralidade de culturas em concorrência, tal qual se dizia, uma forma de organizar as relações internacionais que falava, deixem todos trabalhando das suas perspectivas culturais e buscando o equilíbrio de poderes, regulando a ordem internacional. São fatores que são colocados. Eu, particularmente, prefiro um equilíbrio de forças regulando e a liberdade plena para que todos continuem conduzindo os seus interesses livremente. Professor Marcelo Suano e Fábio Piperno continuam conosco, mas precisamos nos despedir do doutor Daniel Toledo, que é advogado e doutor em Direito Internacional. Doutor, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos nesta manhã. Um ótimo domingo. Muito obrigado a todos, um excelente domingo. É um prazer sempre estar aqui com vocês.